Você passou anos na escola. Aprendeu a fazer prova, decorar fórmulas, responder perguntas, respeitar horários, entregar trabalhos, tirar notas, passar de ano. Aprendeu história, geografia, matemática, português, ciências. Aprendeu sobre reis, guerras, rios, células, equações, verbos, mapas e datas importantes. Mas existe uma pergunta que quase ninguém fez dentro da sala de aula. O que você vai fazer com o dinheiro quando ele chegar na sua mão? Porque a verdade é dura. Muita gente estudou, se formou, trabalhou anos, teve bons empregos, ganhou bons salários e, mesmo assim, vive apertada. Não porque seja incapaz, não porque seja preguiçosa, não porque não tenha se esforçado, mas porque ninguém ensinou como o dinheiro realmente funciona. A escola ensina você a trabalhar pelo dinheiro, mas raramente ensina como fazer o dinheiro trabalhar por você. E essa diferença muda uma vida inteira. Desde criança, muita gente escuta o mesmo conselho. Estude bastante, tire boas notas, arrume um bom emprego e sua vida estará garantida. Durante muito tempo, isso parecia fazer sentido. Ter um diploma era quase uma promessa de estabilidade. Um emprego fixo era visto como segurança. Uma carreira longa em uma empresa era quase um plano de vida. Mas o mundo mudou. As empresas mudaram. A economia mudou. A tecnologia mudou. O custo de vida mudou. Só que o conselho continuou o mesmo. E é aí que muita gente começa a vida adulta com uma ilusão perigosa. Acreditar que ganhar dinheiro é suficiente. Só que não é. Ganhar dinheiro é apenas uma parte do jogo. A outra parte é saber conservar, multiplicar, proteger e direcionar esse dinheiro. E é justamente essa parte que quase nunca foi ensinada. A pessoa entra no mercado de trabalho, começa a receber salário e acredita que finalmente venceu. Mas logo aparecem as contas: aluguel ou financiamento, cartão de crédito, carro, roupas, mercado, impostos, empréstimos, parcelas, planos, desejos. E quando percebe, o salário já chegou comprometido. O dinheiro entra por uma porta e sai pela outra. A pessoa trabalha o mês inteiro, mas o dinheiro não fica. E então ela pensa: preciso ganhar mais. Mas quando começa a ganhar mais, muitas vezes aumenta também o padrão de vida. Troca de carro, compra mais coisas, assume novas parcelas, aumenta os gastos e continua presa no mesmo ciclo. Mais renda, mais despesa, mais cansaço, mais cobrança, mais sensação de que está sempre correndo atrás. Esse é o ponto que pouca gente percebe. O problema não é apenas quanto você ganha, é o que você faz com aquilo que ganha. Uma pessoa pode ter um salário alto e continuar financeiramente frágil. Pode ter diploma, cargo, status, casa bonita, carro novo e ainda assim depender do próximo pagamento para sobreviver. Porque educação acadêmica não é a mesma coisa que educação financeira. Uma ensina você a exercer uma profissão. A outra ensina você a construir liberdade. E quando essa diferença não é compreendida, a pessoa passa a vida tentando resolver problemas financeiros apenas com mais trabalho, trabalha mais horas, aceita mais pressão, busca mais cargos, corre mais. Mas, se a mentalidade financeira continua a mesma, o resultado quase sempre se repete. O dinheiro aumenta, mas a liberdade não. A renda cresce, mas a paz não. O padrão sobe, mas a segurança não aparece. E então vem a grande pergunta: por que isso não foi ensinado antes? Por que uma pessoa passa tantos anos estudando e sai da escola sem saber a diferença entre ativo e passivo? Por que aprende a calcular juros, mas não aprende o impacto dos juros na própria vida? Por que aprende porcentagem, mas não aprende a montar uma estratégia para não ser refém de dívidas? Por que aprende a buscar emprego, mas não aprende a criar renda? A resposta talvez seja simples e desconfortável. Porque a escola foi criada para formar profissionais, não necessariamente para formar pessoas financeiramente livres. E não há nada errado em ser profissional. O problema é acreditar que isso basta. O diploma pode abrir portas. O conhecimento técnico pode gerar renda. A profissão pode trazer respeito.
Mas se você não aprender a lidar com o dinheiro, pode passar a vida inteira produzindo riqueza para os outros, enquanto continua lutando para pagar suas próprias contas. E é aqui que começa a virada. Não é abandonar a escola. Não é desprezar o estudo. Não é dizer que diploma não vale nada. É entender que falta uma parte da formação. A escola pode ensinar você a ganhar dinheiro com o seu trabalho, mas você precisa aprender, por fora, como construir uma vida em que o dinheiro não dependa apenas da sua presença, do seu esforço e do seu tempo. Porque enquanto sua renda depender somente das horas que você trabalha, sua liberdade estará sempre limitada. E talvez esse seja o primeiro grande choque. Você não fica rico apenas trabalhando. Você começa a mudar de vida quando aprende a pensar diferente sobre o dinheiro. A maioria das pessoas não percebe que foi treinada para seguir um roteiro. Esse roteiro começa cedo. Primeiro, a criança precisa obedecer. Depois, precisa tirar boas notas. Depois, precisa escolher uma profissão. Depois, precisa procurar um emprego. Depois, precisa ganhar salário. Depois, precisa comprar uma casa, um carro, montar uma família, consumir, pagar contas, financiar sonhos e trabalhar cada vez mais para sustentar tudo isso. E quando chega aos 40, 50 ou 60 anos, muitas vezes olha para trás e se pergunta: como eu trabalhei tanto e ainda estou preocupado com dinheiro? Essa pergunta machuca, porque ninguém quer admitir que passou décadas fazendo tudo o que disseram que era certo, e mesmo assim, não chegou onde gostaria. Mas talvez o erro não esteja no esforço. Talvez o erro esteja no modelo. O modelo tradicional ensina que segurança vem de um emprego. Mas a vida mostra que segurança verdadeira vem de conhecimento, controle, escolhas e patrimônio. Um emprego pode acabar. Uma empresa pode demitir. Um mercado pode mudar. Uma profissão pode perder valor. Uma tecnologia pode substituir uma função. Mas aquilo que você aprende sobre dinheiro, decisão, oportunidade, negociação, patrimônio e criação de valor, ninguém tira de você. O grande problema é que muitas pessoas só começam a aprender isso depois de sofrer. Aprendem depois de se endividar, depois de perder dinheiro, depois de comprar coisas que não podiam, depois de confiar demais em salário, depois de perceber que a aposentadoria talvez não seja suficiente, depois de entender que trabalhar muito não garante tranquilidade. E é por isso que esse tema é tão forte, porque ele não fala apenas de dinheiro, ele fala de despertar, fala de olhar para a própria vida e perceber que talvez você tenha sido preparado para ser produtivo, mas não para ser livre. Você aprendeu a entregar resultado para uma empresa, mas talvez não tenha aprendido a construir resultado para você. Aprendeu a cumprir metas, mas não aprendeu a criar ativos. Aprendeu a bater ponto, mas não aprendeu a fazer o dinheiro circular a seu favor. Aprendeu a obedecer regras, mas não aprendeu que o dinheiro também tem regras. E quem não conhece essas regras, joga em desvantagem. É como entrar em uma partida sem saber como o jogo funciona. Você até corre, você se esforça, você sua, você se dedica. Mas enquanto não entende o tabuleiro, continua repetindo os mesmos movimentos. Uma das maiores ilusões da vida adulta é acreditar que o salário é o objetivo final. O salário é importante, ele paga contas, ele sustenta a casa, ele traz dignidade. Mas salário sozinho não é liberdade. Salário é troca. Você entrega tempo, energia, conhecimento e presença. Em troca, recebe dinheiro. O problema é que o tempo é limitado, a energia é limitada, a saúde é limitada. E se todo o seu dinheiro depende sempre de você estar trabalhando, então qualquer pausa vira ameaça. Uma doença ameaça. Uma demissão ameaça. Uma crise ameaça. Uma mudança no mercado ameaça. Por isso, a pergunta não é apenas quanto você ganha. A pergunta verdadeira é: por quanto tempo você sobreviveria se parasse de trabalhar hoje? Essa pergunta revela mais sobre sua vida financeira do que o seu salário. Tem gente que ganha pouco, mas constrói base. Tem gente que ganha muito, mas vive no limite. Tem gente que parece rica, mas está endividada.
Tem gente simples, mas tem patrimônio. Tem gente com aparência de sucesso, mas sem liberdade. Porque riqueza não é só o que aparece. Riqueza é o que permanece. É o que sustenta você quando o salário falha. É o que trabalha por você quando você descansa. É o que cresce sem depender apenas da sua força física. E isso quase ninguém aprende cedo. Na escola, a nota baixa aparece no boletim. Na vida financeira, o erro aparece no extrato, na fatura, no limite estourado, no medo de abrir o aplicativo do banco. Na escola, você sabe quando foi reprovado. Na vida financeira, muita gente só percebe que falhou quando já está sufocada. E por isso, a educação financeira deveria ser tratada como uma habilidade de sobrevivência. Não como luxo, não como assunto para rico, não como conversa difícil. Dinheiro faz parte da vida de todo mundo. Quem tem muito precisa saber lidar. Quem tem pouco precisa saber ainda mais. Porque cada decisão pesa. Cada compra importa. Cada parcela compromete o futuro. Cada escolha pode aproximar ou afastar você da liberdade. O erro é pensar que educação financeira é apenas aprender a investir. Antes de investir, é preciso aprender a pensar. Antes de multiplicar dinheiro, é preciso parar de desperdiçar. Antes de falar em riqueza, é preciso entender comportamento, porque o dinheiro revela hábitos, revela medo, revela ansiedade, revela vaidade, revela falta de paciência, revela desejo de aprovação. Muita gente não compra porque precisa. Compra para se sentir aceita. Compra para parecer que venceu. Compra para mostrar que está bem. Compra para compensar uma dor. Compra para preencher um vazio. E depois chama isso de vida. Mas uma vida financiada por ansiedade não é liberdade. É prisão com aparência bonita. A escola pode até ensinar matemática, mas dificilmente ensina autocontrole diante de uma vitrine. Pode ensinar português, mas não ensina a dizer não para uma dívida. Pode ensinar história, mas não ensina você a não repetir a história financeira da sua família. Pode ensinar geografia, mas não mostra o mapa para sair da corrida dos boletos. E é por isso que você precisa assumir essa responsabilidade. Porque esperar que alguém ensine pode custar caro demais. A boa notícia é que nunca é tarde para aprender. Talvez você não tenha recebido educação financeira na escola. Talvez seus pais também não tenham recebido. Talvez ninguém tenha sentado com você para explicar como o dinheiro funciona. Talvez você tenha aprendido observando medo, escassez, dívida, preocupação e frases como dinheiro é difícil, rico é tudo igual. Isso não é para nós. Melhor garantir o emprego. Não arrisque, não sonhe alto, se contente com o que tem. Mas uma vida não precisa continuar sendo guiada por frases que você herdou sem escolher. Você pode reaprender, pode olhar para o dinheiro com mais maturidade, pode parar de tratar dinheiro como inimigo, pode parar de achar que falar sobre dinheiro é errado. Pode começar a enxergar dinheiro como ferramenta. Ferramenta para proteger sua família. Ferramenta para comprar tempo. Ferramenta para gerar oportunidades. Ferramenta para construir patrimônio. Ferramenta para viver com mais dignidade. O dinheiro não deve ser o dono da sua vida, mas a falta dele também não deveria controlar suas decisões. Quando você não entende dinheiro, ele manda em você. Você aceita o que não quer, permanece onde não deveria, adia sonhos, engole situações, vive com medo, diz sim por necessidade e muitas vezes chama isso de responsabilidade. Mas responsabilidade verdadeira também é aprender. É parar de culpar apenas o salário, o governo, a empresa, a família, a sorte ou o passado. Tudo isso pode influenciar. Mas a virada começa quando você pergunta: o que eu ainda não aprendi? Essa pergunta abre portas. Porque quem acredita que já sabe tudo, continua preso. Quem reconhece que precisa aprender, começa a mudar. E a primeira mudança é entender que riqueza não começa no bolso, começa na mente. Antes de construir dinheiro, você constrói visão. Antes de construir patrimônio, você constrói comportamento. Antes de conquistar liberdade, você aprende a fazer escolhas diferentes da maioria. A maioria recebe e gasta. Você precisa receber e organizar.
A maioria compra primeiro e pensa depois. Você precisa pensar primeiro e comprar depois. A maioria trabalha apenas pelo salário. Você precisa trabalhar também pelo aprendizado, pelos contatos, pelas habilidades e pelas oportunidades. A maioria quer parecer rica. Você precisa construir riqueza de verdade. E riqueza de verdade muitas vezes começa de forma silenciosa. Não aparece em foto, não impressiona os outros, não grita, não precisa provar nada. Ela nasce quando você decide gastar menos do que ganha, quando decide estudar dinheiro, quando começa a separar uma parte da renda, quando entende a diferença entre desejo e prioridade, quando troca ostentação por construção, quando para de viver só para o mês e começa a pensar em anos, quando entende que cada real pode ser uma semente ou apenas uma lembrança. Uma semente cresce, uma lembrança desaparece, e muita gente transforma todo o dinheiro em lembrança. Lembra do restaurante, lembra da roupa, lembra da viagem, lembra da compra, mas não tem nada construído, não tem base, não tem reserva, não tem ativo, não tem tranquilidade, não tem escolha. Isso não significa parar de viver, pelo contrário, significa aprender a viver melhor, porque dinheiro bem direcionado não tira alegria, ele tira desespero. Ele tira dependência, ele tira improviso, ele tira a sensação de estar sempre um passo atrás. Educação financeira não é sobre virar uma pessoa fria, obcecada por números. É sobre ter consciência. É saber que cada decisão financeira está ajudando ou atrapalhando o seu futuro. É entender que liberdade não vem de uma compra parcelada. Liberdade vem de construir algo que sustente você. Por isso, talvez a escola não tenha ensinado você a ficar rico. Mas a vida está ensinando todos os dias. Cada boleto ensina, cada dívida ensina, cada oportunidade perdida ensina, cada medo ensina, cada pessoa que envelhece dependendo apenas de salário ensina. Cada um que constrói patrimônio também ensina. A diferença é que alguns aprendem pela dor, outros aprendem pela consciência. E hoje você pode escolher aprender pela consciência. Não precisa esperar quebrar. Não precisa esperar perder. Não precisa esperar envelhecer. Não precisa esperar uma crise obrigar você a mudar. Você pode começar agora. Comece estudando. Comece observando seu dinheiro. Comece perguntando para onde ele vai. Comece cortando o que tira sua força. Comece criando uma reserva. Comece pensando em ativos. Comece desenvolvendo habilidades que aumentem seu valor. Comece cercando sua mente de ideias maiores. Porque a escola pode ter preparado você para buscar um emprego. Mas agora você precisa se preparar para construir liberdade. E liberdade financeira não nasce de sorte. Nasce de educação, decisão, disciplina e visão. Talvez ninguém tenha ensinado isso antes. Mas agora você sabe. E depois que você sabe, não dá mais para viver do mesmo jeito. A pergunta não é mais: por que a escola não me ensinou? A pergunta agora é: o que eu vou fazer com esse conhecimento a partir de hoje? Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui nós seguimos juntos construindo uma mente mais forte, próspera e preparada para receber uma vida melhor.